Quero te convidar a fechar seus olhos por um instante. Nós vamos orar, vamos ouvir o Espírito Santo de Deus falar conosco nessa noite. Deus vai trazer uma palavra para o seu coração que vai fazer toda a diferença no tempo que você está vivendo. Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus Cristo, nós entregamos nosso coração à disposição da Tua voz. Abra os nossos ouvidos espirituais para que nós possamos ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer sobre as nossas vidas. Senhor, fala conosco agora, traz revelação, traz entendimento, tira, meu Deus, tudo aquilo que nos impede de avançar, de crescer, tudo aquilo que retém nossos milagres, tudo aquilo, Senhor, que nos atrapalha a entrar nas nossas restituições. Meu Deus, nós declaramos hoje, mais uma vez, nosso coração disposto. Nós não queremos iniciar essa semana sem uma palavra do Senhor para a nossa vida. Fala conosco agora, em nome de Jesus Cristo. Diga: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E agora eu vou ouvir a palavra de Deus, que é lâmpada para os meus pés e que é luz para o meu caminho. Fala comigo, Senhor, por meio da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Hoje, dentro do nosso estudo sobre restituição, eu quero falar com você acerca do tema enxergando o mundo espiritual para conquistar a restituição. Repetindo, anote no seu caderno, na sua agenda, enxergando o mundo espiritual para conquistar a sua restituição. Nós temos aprendido que restituição é algo que vai muito além do normal, é algo que trata do tema sobrenatural, porque ela traz de volta, multiplicado e restaurado, tudo aquilo que o inimigo roubou de mim ou de você, matou, destruiu, conforme diz João 10:10, que o papel do inimigo, do ladrão é esse, matar, roubar e destruir. Jesus veio para dar vida com abundância, e dentro desse princípio de abundância, o princípio da restituição, porque aquilo que me foi levado, deixou uma brecha no meu coração, uma ferida na minha alma, se isso não retorna, ou se isso não é compensado, fica um buraco no meu emocional, e nosso Deus não tem por seu propósito deixar os seus filhos desamparados. Pelo contrário, Deus sempre vê aquilo que vai dentro de você, que importa para você. Como Ele é um Pai de amor, e como Ele é um Deus que cuida, Ele trabalha com o princípio moral da restituição, para derramar de volta sobre você tudo aquilo que o inimigo secou, incluindo também todos os sonhos dele, do coração de Deus, sobre a tua vida, desde quando você estava sendo formado no ventre da tua mãe, como diz a palavra de Deus. O Senhor também diz na sua palavra em Jeremias capítulo 33, versículo 3, invoca-me e te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Sabe por que Deus não lhe restitui? Por que Deus não deixa muitas vezes a coisa acontecer? Porque muitas vezes nós não confiamos, não entregamos nosso coração na sua plenitude. Agora, quando você trabalha com o coração confiante, quando você trabalha com uma certeza acerca de que a palavra dele não torna para ele vazia, Deus trabalha com o princípio moral da restituição, porque ele é justo. O mundo precisa ver a testificação da justiça de Deus na sua vida. Quando você faz a conexão da fé, com a conexão da palavra da verdade, uma porta, uma comporta de bênçãos, de restituições é aberta, é derramado sobre a tua vida. E que testificação é essa? Malaquias capítulo 3, versículo 18 diz: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. A Bíblia está declarando que é visível na vida do justo a bênção de Deus. O mundo vê no justo quando ele perde, mas o mundo também vê o justo quando ele é restituído. Posso ouvir um amém mais forte agora? Bem mais forte? Diga para o teu vizinho: quando você anda na justiça de Deus, Deus derrama testemunho sobre você, e o mundo que te viu perder, vai te ver restituído, e vai reconhecer Deus na tua vida, em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Aquilo que tira de você o que você tem, o que você possui, muitas vezes passa pelo plano do diabo, de matar, de roubar e de destruir. E nós, que somos da fé, nós não podemos permitir que o inimigo nos assole, e assole as nossas vidas, e leve aquilo que é de Deus em nós. A palavra de Deus,
e a vitória da cruz, elas nos dão garantia de que o Espírito Santo nos conduz a vivermos tudo aquilo que o Senhor preparou para nós como herdeiros de Jesus Cristo. A Bíblia diz que nem olhos ouviram, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. A palavra ela está liberada, mas para que ela se torne realidade, nós precisamos abrir nossos olhos espirituais. Nós precisamos lembrar que a vida não é só o cotidiano, a cadeira que você senta, as pessoas com quem você convive, o emprego que você tem ou não, as coisas materiais, os bens que você deseja ou que você já alcançou. A vida não se resume só nisso. Existe mais coisas entre nossa vida e os céus do que você pode imaginar. O mundo espiritual está em operação, existem anjos e demônios que estão em batalha constante no mundo espiritual, uns para te destruir, outros para te promover, e a sua fé é o combustível da vitória daqueles que te protegem. A sua fé é o que desencadeia o processo da força no mundo espiritual, para colocar debaixo dos seus pés, tudo aquilo que o inimigo se levanta para querer destruir. Levantar, ele vai levantar, agora a tua fé vai fazer ele cair em nome de Jesus Cristo. Não tem problema que ele levante, não há problema nenhum que Satanás se levante. Esse é o papel dele, como perdido, como derrotado, como invejoso da criação de Deus. Esse é o papel dele. Não é com o levante de Satanás que eu tenho que me preocupar, eu tenho que me preocupar sim, é com como eu me comporto diante desse levante. Então você precisa buscar mais profundamente o seu Deus. A Bíblia mostra que a palavra está liberada, mas para ela se tornar realidade, você precisa abrir seus olhos espirituais e aprender a enxergar o mundo espiritual tal qual ele é. E hoje eu gostaria de chamar a atenção para um texto muito importante. Abra sua Bíblia comigo, em 2 Reis, no capítulo 6, do versículo 8 ao versículo 23, eu quero te mostrar a realidade do mundo espiritual em torno de nós, através de uma vivência do profeta Eliseu. 2 Reis, capítulo 6, versículo 8 ao versículo 23, o rei da Síria fez guerra a Israel, e em conselho com seus oficiais disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Eles estavam traçando a estratégia de como dominar Israel, de como conquistar Israel pela força dos seus exércitos. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. Deus deu revelação ao profeta. Deus fez com que o profeta soubesse qual era o estratagema, qual era o planejamento do inimigo, do exército natural do inimigo para cercá-los. O rei de Israel enviou tropas ao lugar que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e assim se salvou. Diga glória a Deus. E não foi nenhuma e nem duas vezes, por várias vezes, Deus usou a sensibilidade espiritual profética para alertar seu povo acerca do perigo, e não só lhes dar o livramento, como também lhes dará vitória. Continuando aqui, versículo 11, então, tendo-se turbado com esse incidente, o coração do rei da Síria chamou ele e os seus servos, e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Qual foi a conclusão dele? Tem um delator aqui, tem um delator, tem como é que fala? Um fuxiqueiro, tem um traidor, tem um traidor no nosso meio, que está dizendo para o rei de Israel quais são os nossos movimentos. Eu reúno com os meus generais, eu entro dentro da minha câmara secreta, abro um mapa, traço um plano, dali a pouco está o rei de Israel lá, quebrando tudo que a gente planejou, botando a gente para correr, e o nosso plano de avanço, de domínio, vai por água abaixo. Eu quero saber quem é o traidor. E eles ficaram assim, tentaram descobrir. O versículo 12 diz: respondeu um dos seus servos: não tem ninguém traindo não, meu rei, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que ele está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas, tudo isso contra um homem. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus, diga, o moço do homem de Deus, olha para o seu irmão, fala: é você que é discípulo.
O moço do homem de Deus, o noviço, o iniciante, menino de Deus, um menino de fé, discípulo direto do profeta Eliseu, estava sendo treinado para ser profeta. Ele já tinha fé, por isso ele andava com um homem de fé. Agora esse menino acorda cedo, levanta, abre a janela, está um belo dia de sol, ele resolve respirar um ar puro, e quando ele olha campo afora, o que ele enxerga? Eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? Eu acho que foi um pouco mais espantado do que eu tentei fazer aqui. Imagina o susto que esse garoto levou. Aqueles homens cheios de cicatrizes, talvez sem tomar banho há algum tempo, com as barbas mal arrumadas, cabelos compridos, aqueles cavalos todos aparamentados, todos cheios de ferramentas de guerra, de espada, de massas, armaduras, mal encarados, com ódio nos olhos, uma tropa inteira completamente armada para uma guerra para pegar um homem só. Imagina o susto que esse rapaz tomou, e o profeta lhe respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E o que você acha que esse garoto fez? Então tá bom, né, mestre? O senhor está falando que tem mais, então tranquilo. O que é isso? Saiu lá fora, provocou todo mundo, pode vir. Você acha que foi desse jeito? Eu acho que entre um versículo aqui e outro ainda teve outras cenas. Entre um versículo e outro aqui, esse garoto deve ter tido uma crise de pânico. Ele deve ter se apavorado, tentado sair correndo. O pior, coitado, não tinha celular nem para ligar para a mãe dele. Mas o que acontece no versículo próximo? Orou Eliseu, vendo o pânico do discípulo. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. Mas ele já não estava com o olho aberto? Ele já não estava enxergando o que precisava enxergar? De que olhos a Bíblia está falando aqui, gente? Dos olhos espirituais. Estava falando dos olhos do espírito, não é nem da alma, dos olhos do espírito. Os olhos da alma viram o pânico. Os olhos do espírito podem ver o que? Os exércitos celestiais. Os olhos do espírito podem enxergar a promessa. Os olhos do espírito podem enxergar a palavra de Deus. Os olhos do espírito podem ver um milagre antes dele acontecer. Eliseu entendeu o pânico, o desespero carnal do menino que não tinha preparo, não tinha aprendizado, não tinha experiência suficiente, às vezes como alguns de nós, talvez eu, você. Em cada circunstância que nos é apresentada por novidade na vida, quando você sente a sua vida em risco, quando você sente os seus negócios em risco, quando você percebe o seu relacionamento em risco, quando você percebe os seus filhos, seus pais em risco, a sua família, e de repente num ato carnal, eu não estou usando essa expressão pelo pejorativo, eu estou falando pelo natural da alma, pelo pequeno desenvolvimento ainda da nossa fé, nós entramos em pânico, e os nossos olhos espirituais não conseguem enxergar o daqui a pouco, o amanhã, a semana que vem, o mês que vem, o ano que vem, a década próxima. O nosso olho carnal só vê o agora, e o agora é desesperador, e aquilo que o teu olho carnal te mostra, põe você em desespero. Mas quando os teus olhos espirituais enxergam a promessa de Deus, enxergam o Deus que cumpre aquilo que promete, quando os teus olhos espirituais enxergam a realidade do mundo espiritual, a sua postura muda diante das circunstâncias que você está vivendo. E é o que Eliseu fez aqui. Orou: Senhor, abre os olhos desse menino. Eu preciso de um ambiente de fé para que a tua operação aconteça. Eu estou crendo, eu estou vendo, mas ele está comigo. Eu preciso de unidade da fé. Meu irmão, você precisa que tua família veja o que você está enxergando. Você precisa que atenção, líderes, você precisa que os seus discípulos vejam o que você está enxergando. Espero que você esteja vendo alguma coisa. Você precisa abrir os seus olhos espirituais, porque os teus olhos carnais estão colocando a tua vida num espírito de pouca qualidade de vida. No homem de Deus, na mulher de Deus, não está ligado apenas ao agora dele, está ligado ao que ele sabe, ao que ele espera, ao que ele crê, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, a despeito de qualquer coisa que esses olhos mostrem.
Esse Deus é poderoso, amém? Esse Deus é poderoso, Ele é sobrenatural, querido. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Opa, você não entendeu o detalhe. Em redor de quem? E dele, do menino? Nada. Nada. Por quê? Porque a falta de visão espiritual não gera uma conexão com o sobrenatural. O sobrenatural responde à fé, não responde à necessidade. Eu tenho ensinado isso para você. Quando você olha com os olhos da fé, você não enxerga só carro de fogo em volta do teu líder, você não enxerga só carro de fogo em volta daquele irmão que você admira a espiritualidade dele, você não enxerga só carro de fogo, meu pastor é ungido, meu irmão, obrigado, mas ainda depende da minha fé. Agora, o que eu espero é que você diga: eu sou ungido, e em torno de mim está cheio de cavalo, de carro de fogo, pode vir que eu estou cercado, eu estou protegido, eu sou blindado, o inimigo não leva vantagem contra mim, pode vir tropa, pode vir cavalo, pode vir com canhão, pode vir com arma laser, em mim não atinge, em mim não pega, eu estou protegido pelo poder do meu Deus. Meus olhos espirituais enxergam, meus olhos espirituais estão vendo, o Senhor me mostrou. Veja só, versículo 18: e como desceram contra ele, eles vieram, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, essa gente de cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho. Eles não sabiam nem com quem estava falando, estavam cegos, precisavam de ajuda. Esse aqui não é o caminho, não é o caminho, nem essa é a cidade. Me sigam, e eu vou os guiar ao homem que vocês estão buscando. E os levou até Samaria, até a capital do rei dele, onde estavam os exércitos com o rei dele, e guiou aqueles homens até lá. Versículo 20: tendo eles chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, agora abra os olhos desses homens, para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos, e viram, e eis que eles estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: o que eu faço agora? Mato todo mundo? Vou feri-los? Meu pai, feri-los-ei? Respondeu ele: não os ferirás, fere aqueles que fizeste prisioneiro pela tua força, com a tua espada, com o teu arco. Porém, a estes que Deus entregou nas tuas mãos, sem que você fizesse força alguma, pelo poder dele, você vai fazer a coisa do jeito do teu Deus. Manda que põe diante deles pão e água, para que comam e bebam e tornem ao seu Senhor. Ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam, despediu-os e foram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Eu vou repetir: da parte da Síria, depois dessa, nunca mais Israel recebeu afronta deles. Quem quer te ferir? Quem está descendo contra você? Quem está vindo para te pegar? Quem quer o teu mal? Quem anda falando mal de você por aí com o objetivo único e exclusivo de te bloquear, de te desconstruir, de querer tirar você de cima do teu altar? Outra pergunta: como você reage? De que forma você prepara a tua guerra contra esses que se levantam contra você? Eliseu deu uma lição. Eliseu dobrou os joelhos e orou: Senhor, muitos são os que me perseguem, muitos são os que me odeiam, muitos são os que falam mal de mim, muitos são aqueles que se levantam contra mim. Eu te peço apenas que o Senhor os fira de cegueira e me coloque-os nas minhas mãos. Ele os guia até o seu ambiente, onde ele tinha força, onde ele podia vencê-los, onde eles estavam completamente subjugados. Quando chegou lá, ele podia passar o fio da espada, todos cegos. Mas ele disse: Senhor, agora abra-lhe os olhos. Eu vou mais fundo um pouco com você. Eu tenho cá minhas desconfianças. Os melhores textos no hebraico
não nos dão certeza, mas nos dão margem a compreender que essa cegueira não se tratava de não enxergar nada. Essa cegueira foi uma bobeira que foi colocada na cabeça deles. Como quem chega num lugar e fala, ué, mas não é aqui. Não, mas não é esse cara aí não. E Eliseu, com a maior liberdade, falando, não, vocês estão procurando o quê? Não estão procurando Eliseu. Eliseu dá uma de sonso e fala, não, ele não está aqui. Ele está num lugar aí, num outro lugar. Vocês querem falar com ele? Sim, queremos. Então vamos, eu levo vocês até lá. E eles foram. Como é que você guia uma tropa inteira, cega, sem enxergar? Andando a cavalo, sem tropeçar, sem cair? Quanto tempo leva uma jornada dessa? Está fazendo sentido para você aquilo que eu estou pensando? E aqueles homens chegam lá completamente confusos na dependência daquele guia. Aquele guia fala, Senhor, agora cai o entendimento para eles. E a ficha deles, não os olhos que estavam cegos se abrem, mas a ficha cai. E eles conseguem compreender o que aconteceu, que aquele realmente era Eliseu, e que aquela cidade era Samaria, e que eles estavam numa enrascada, e agora eles seriam mortos. E o rei de Israel, agora vamos matar. Não, não vamos matar não. Você vai dar água e você vai dar pão para eles, esses caras estão com fome. A grande habilidade do homem e da mulher de Deus é que na guerra, ao invés de matar o seu oponente, eles usam a habilidade espiritual que Deus lhe deu e a sabedoria para fazer daqueles que os perseguem seus maiores aliados. E ali, servindo os seus inimigos, presta atenção, porque Deus está ensinando você a tratar com pessoas que te odeiam. Servindo os seus inimigos, os inimigos entenderam que aquele povo era do bem e não deveria mexer mais com eles. E a partir daquele momento, o fuxiqueiro que falava mal deles, a partir daquele momento, aquele que queria pegar eles na esquina, a partir daquele momento, o concorrente do negócio que queria que ele quebrasse para eles poderem fluir, a partir daquele momento, aquela mensalina que queria roubar o marido da outra, aquele sem vergonha que queria roubar a esposa do outro, aquela pessoa que queria o mal contra eles, falou, com esse povo a gente não pode mexer mais, eles são bons. Onde é que a gente estava com a cabeça? E a partir daquele momento, nunca mais a Síria deu qualquer investida contra Israel. Assim será na sua vida, se você aprender o mundo espiritual e aprender a fazer a guerra de joelhos, ao invés de fazer a guerra com as tuas mãos. Eu mato eles agora, Senhor? Não, mata não. Se você tivesse no pau com eles, espada com espada, pancada com pancada, flecha com flecha, guerra é guerra. Agora não, o Senhor te entregou os inimigos nas tuas mãos, pela sua força, pela sua unção, você vai continuar essa guerra do jeito de Deus, você vai trazê-los para você, ao invés de destruí-los, não precisa disso. Você pode dar uma salva de palmas ao teu Deus? Aleluia, aleluia. Essa passagem, meu irmão, essa passagem, ela é uma das maiores evidências da força do mundo espiritual, e da operação do Espírito Santo de Deus na vida de quem crê, na vida do justo. Felizes são as pessoas que possuem um líder com capacidade de discernimento espiritual, como foi Eliseu. Um dos grandes privilégios de ser cheio do Espírito Santo é que o mal não te pega de surpresa. Você pode dizer um amém? Olha para o seu vizinho e fala, quando você é servo de Deus, o mal não te pega de surpresa. O rei entrou no quartinho com os generais, vamos pegar eles por aqui. O Espírito Santo foi lá e falou, estão armando para vocês ali. Deus te dá capacidade de discernimento. Deus não bloqueia o avanço do exército inimigo, mas Deus trabalha o sobrenatural para que você tenha vantagem na hora da pegada da guerra. Deus falou com eles, Deus mostra antes. Você precisa entrar nesse ambiente do sobrenatural, para que você tenha os seus olhos abertos e anteveja o movimento do inferno contra a tua vida. Ele se movimenta o dia inteiro contra você, você passa a enxergar o mundo espiritual. Quando o mal pensar contra você, Deus já preparou a sua proteção, o seu livramento. Deus já colocou seus anjos no teu caminho. Imagine quantas vezes vêm as más notícias, ou alguém intenta o mal contra você, ou uma força maligna, uma coisa mandada, uma feitiçaria, uma praga é rogada contra você para te desestabilizar no trabalho, um estratagema é montado para te descredenciar perante as pessoas que abrem as portas do favor para você. Alguma coisa é feita, vamos falar a língua do mundo, para puxar o seu tapete e derrubar você, e te prostrar diante da sociedade, para que você seja humilhado, envergonhado. Quantas vezes isso acontece para atacar tua saúde, atacar teu casamento, tua paternidade, tua filiação? Agora, imagine que você é um servo, que você é uma serva de Deus. Quantos servos, quantas servas de Deus nós temos aqui nessa noite?
Confirme com um amém. Confirme com um amém bem forte. Muito bem, servo e serva de Deus, que você é cheio do Espírito Santo, que Deus destaca seus exércitos de querubim com espada de fogo, desembainhada nas mãos para te proteger, que todo mal vai ser cancelado, anulado, quebrado, em nome de Jesus, porque você assumiu a postura do servo, da serva de Deus, que não se move pela vista, mas que tem os seus olhos espirituais abertos pela revelação da palavra, pela unção diária do Espírito Santo, que inunda dentro do teu ser. Sabe por quê? Porque a sua guerra não é feita com punhos, a sua guerra é feita com joelhos. E toda vez que você se ajoelha, você chacoalha uma bandeira para o céu. Toda vez que você levanta as suas mãos e diz: Senhor meu Deus, vem sobre mim, você está dizendo: eu me rendo ao teu poder e à tua glória, Senhor, eu estou na tua dependência. E esse Deus que te ama, que é teu Pai, Ele fala: meu filho está com o coração correto, agora eu posso entrar, porque quando os meus anjos saírem à batalha, a própria atitude dele libera força no mundo espiritual, a conexão entre a fé e o propósito da promessa da restituição de Deus aconteceu. Agora eu quero que você perceba o contraste entre duas pessoas convertidas, mas com atitudes diferentes diante de uma mesma situação: o moço e o profeta. Senhor, misericórdia, pelo amor de Deus, estamos lascados, vamos morrer, o inimigo está nos cercando. Pensa, Senhor, nós somos dois, existe uma tropa, um exército inteiro fortemente armado. Profeta Eliseu: relaxa, menino, está tudo certo. Calma, filho, Deus está no controle. Você quer matar um membro da igreja? Ele vem, procura o pastor para aconselhamento, ele conta 1 hora de história de tragédia, e o pastor olha para ele e fala assim: irmão, fica tranquilo, Deus está no controle. Aí aquele irmão entra em crise, entra em pânico, pensa de trocar de igreja, pensa de trocar de pastor, fala: não, esse pastor está em pecado, ele fez alguma coisa errada, para falar, não pode um negócio desse, a minha vida toda lascada, eu completamente cercado pelos meus inimigos, e ele vem me dizer que Deus está no controle. Como está no controle? Olha meus hematomas, olha as minhas vergonhas. E ele fala: Senhor, tem misericórdia dessa alma carnal, abra-lhes os olhos, para que ele possa enxergar que mais são os que estão conosco do que os que estão contra nós. Seus olhos serão abertos nessa noite. Essa semana vai ser uma semana de vitória para você, porque Deus te chamou para vir aqui, para abrir os teus olhos, para enxergar o que realmente acontece e como realmente se reage. Hoje a lição para você: tua restituição acontecerá, porque você vai enxergar os bastidores. Deus vai te mostrar o que está por detrás de cada resistência. Deus vai te mostrar o que está por detrás da fúria daquele coração que se levantou com você com ofensas. Deus vai mostrar para você porque de verdade algumas pessoas querem o teu mal, e você vai passar a amá-las. Você vai deixar a amargura de lado, aquele perdão que você está tentando dar faz tanto tempo e você não consegue, porque os teus olhos só conseguem enxergar a ofensa, os teus olhos só conseguem enxergar um coração cheio de ódio contra você, os teus olhos só conseguem enxergar uma autoestima ruim em você, medido pelo que os outros pensam acerca da sua reputação. Hoje os olhos do Senhor abrirão os teus olhos para enxergar o caráter, para enxergar quem você é na presença dEle, que você tem um Deus maior do que as circunstâncias, que você tem um Deus maior do que a inveja, maior do que o ódio dos homens, e que o amor de Deus que está no seu coração é a arma certa para você aplacar toda a fúria que vem contra você, em nome de Jesus. Nós vamos vencer com as armas do amor. Preste atenção na importância de você buscar mais conhecimento da palavra de Deus. Preste atenção na importância de você ser mais livre na presença de Deus do que dependente dos cultos. O culto vem para te trazer entendimento, para você conectar em louvor e adoração, para você receber instrução. Lá fora no cotidiano, você vai colocar em prática o que você aprendeu. Ali é você e Deus na guerra. Mas não temas, o Senhor já foi adiante de ti. O Senhor já está preparando a tua vitória, em nome de Jesus. Seus olhos vão se abrir, você vai enxergar e você vai conectar. O rei da Síria enviou um exército de homens maus para fazer o mal contra o ungido do Senhor, mas o Senhor colocou em torno dele seus exércitos celestiais. Eu creio que você esteja vivendo aquele momento em que, como aquele moço, talvez você esteja dizendo: meu Deus, e agora? O que vai ser de mim? O que eu vou fazer?
essa situação me pegou desprevenido, mas o homem espiritual, você, a partir de hoje vai dizer, não temas, mais são os que estão conosco do que os que estão contra nós. O teu vizinho precisa dessa palavra, olhe para ele, com olhos de amor, diga para ele, mais são os que estão com você, do que quem se levanta contra você. Diga para o seu irmão, maior é a força do amor do que o ódio dos que se levantam. O amor é maior, é mais forte, teu Deus é maior, é mais forte. Quando você não enxerga o mundo espiritual, você se apavora, e muitas vezes entra em pânico. Agora, aquele a quem o Espírito Santo abriu os olhos espirituais, esse consegue ver os anjos do Senhor ao seu redor e fica tranquilo, porque ele sabe que por detrás de cada problema, Deus já providenciou também uma solução. Põe uma coisa na sua cabeça, anota na tua agenda, a existência de um problema é a evidência de uma solução. Anote, a existência de um problema é a evidência de uma solução. A ótica do homem de fé, da mulher de fé, do servo de Deus é essa. Opa, pintou um problema, epa, vem aí um milagre, vem aí uma restituição. Opa, surgiu um empecilho, ótima oportunidade para você aprender o que ainda não sabe. Deus vai te mostrar coisas grandes que você ainda não conhece. Enquanto eu penso que os problemas vêm para me destruir, para matar, para me roubar, Deus fala assim, eu deixei. O senhor está louco, Deus? O senhor deixou? Deixei porque eu quero te expandir. Esse problema não veio para acabar com você, ele veio para te promover onde você nunca chegou antes. Você vai aprender habilidades que você não tinha, você vai aprender lições que você ainda não tinha recebido, você vai enxergar coisas que você ainda não tinha visto. As grandes soluções da humanidade aconteceram diante dos maiores problemas. Um medicamento para uma determinada doença é descoberto depois que vem uma epidemia. Uma grande invenção que torna a vida mais prática acontece a partir do momento que um grande problema que torna a vida mais complicada surge. As ideias estão sobre as nossas cabeças, que nós precisamos é conectar com elas pela fé e saber que por detrás de cada dificuldade existe uma solução providenciada por Deus, que esse Deus que te ama também te promove. E o que ele vai usar para isso? O pódio? Existe glória no pódio, meu irmão? Que lição que o pódio dá? O pódio não dá lição para ninguém. O pódio é o resultado de um aprendizado. A partir dali você precisa manter seu título, e pode saber que muitas pessoas vão se levantar para tomar o brilho da sua glória, e você vai ter que desenvolver habilidades maiores do que as que te levaram à tua vitória, para poder manter a medalha no seu peito, para o troféu continuar em cima da sua estante, para você poder continuar dizendo, eu sou campeão absoluto. Você vai ter que aprender alguma coisa nova. No milagre existe o gozo, a alegria de ter dado certo um caminho de fé. A partir de agora uma nova etapa começa na sua vida, um novo desenvolvimento vem. Eu quero te ensinar você a fazer a leitura do aspecto profético. A vida possui um aspecto profético. O mundo espiritual depende de uma leitura adequada do aspecto profético, ou seja, da palavra lançada para aquilo que há de ser realizado, ou seja, a palavra de Deus que não volta para ele vazia, mas ela às vezes ainda não completou, por isso ela não voltou. Então aquela palavra precisa cumprir. Apocalipse capítulo 1 versículo 3, livro do Apocalipse capítulo 1 versículo 3, bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Fala para o teu vizinho, está chegando a hora, meu irmão. Como é que você fica quando você sabe que está chegando a hora? Quem é mãe aí, levanta a mão. Como é que você ficou no dia de ir para o hospital, dar a luz? É aquela exibição, né? E tira foto com o barrigão de fora, jogando aquela água assim, caindo, né? Com aqueles panos. Eu sou uma deusa grega grávida, né? Tira aquelas fotos produzidas, né? Coloca no Facebook, para todo mundo like, né? Aquele negócio assim, você mãe, e vai, faz o quartinho, tudo rosinha, vai ser menino, tudo azulzinho, vai ser menino, já comprou a camisetinha do Grêmio ali para criança, tá tudo certo, só esperando, né? Vai ser gremista, igual o pai, né? Igual vocês, né? Tudo gremista, aquela coisa, toda aquela expectativa, aí chega o dia, você acorda sabendo que aquela é a data que foi marcado o seu parto, natural ou cesárea, tanto faz, fato é que o que não dói na hora, dói depois, e sempre qualquer procedimento deixa a gente apreensivo, é verdade ou não é, irmão?
Pois é, o tempo está próximo. Aquela conversa que você tem que ter para definir as coisas, aquele acerto que você precisa fazer, que está ainda um pouco truncado, complicado, o tempo está próximo. Mas bem-aventurado é aquele que lê, e bem-aventurado o que ouve as palavras dessa profecia e guardam as coisas que estão nelas escritas. Por que guardar? Eu guardo para me lembrar que quando a hora chegar, aquilo vai se cumprir, porque meu Deus prometeu. Bem-aventurado, diga comigo, bem-aventurado é o que lê, ouve e guarda a profecia. Primeiramente, essa palavra, essa expressão bem-aventurado, quer dizer feliz, bem-sucedido, afortunado. Então, felizes, bem-sucedidos, afortunados, são aqueles que têm a capacidade de fazer a leitura correta das promessas proféticas do Senhor a se cumprir na sua vida. Não apenas aquele negócio de alegria cristã, tem uma promessa para mim. Não é assim não, meu irmão, é a certeza, não tem como dar errado, porque meu Deus está no controle. Ele deu uma palavra de vitória. E aí, crente, o que aconteceu? Você não disse que ia dar certo? Eu disse. E por que não deu certo? Porque ainda não era a hora, mas a hora está chegando, e quando ela chegar, todos verão, tadinho do crente. É muito bacana essa psicologia piega do crente, né, de acreditar que Deus vai fazer, que não sei o que, Deus não paga minhas contas não. Dali a pouco chega você abençoado, chega você com a tua vitória, está lá a tua restituição, está lá aquela pessoa bicuda que queria ter o mal, abraçada com você, falando que cometeu um erro, que você era a melhor pessoa do mundo, está lá o dinheiro na tua conta, está lá o teu salário pago, está lá a venda realizada, está lá aquele baita daquele emprego, que todo mundo queria, mas Deus deu para você, porque você ficou de joelho, enquanto a guerra acontecia, os teus anjos trabalhavam a teu favor, você esperou, você engoliu afrontas, você não flechou ninguém, você não deu facãozada em ninguém, você não tirou a espada e não cortou a orelha de ninguém, você ficou submisso, quietinho, debaixo do teu Deus. Aí o teu Deus te exaltou, Ele fez um milagre, Ele te promoveu, você deu testemunho, porque Deus cumpriu a sua palavra, e Deus cumpriu, porque você teve a capacidade de ler, de ouvir, e guardou a palavra da profecia que era a teu favor. Quantas pessoas fazem votos na virada do ano, quando chegam em dezembro, sequer se lembram que votos eram esses, porque não guardou a promessa que Deus plantou no seu coração. Quantas pessoas fazem um voto definitivo, entregam sua vida para Jesus num altar, descem até as águas do batismo, mas logo depois, por um tempo, acabam rendendo aos prazeres, às propostas do mundo, da carne, acabam rendendo a pressão da família, e acabam voltando atrás dos seus votos, esquecendo-se que a cruz é o maior símbolo da sua fé cristã, e que muitas vezes ela é inevitável, mas todo aquele que passa pela cruz, talvez fique por 3 dias prostrado, mas no terceiro dia é ressuscitado em glória, é levantado um novo aspecto, o profético se cumpriu, Deus realizou aquilo que Ele disse, Deus fez. Os vencedores são aqueles que conseguem fazer a leitura do aspecto profético da vida. Anote isso, vencedor é aquele que consegue fazer a leitura do aspecto profético da vida. Vencedor é aquele que não acredita apenas na situação material, mas eles enxergam o mundo espiritual por detrás de cada coisa da matéria. A sua atitude e consequentemente a tua vida mudam quando você faz essa correlação entre o mundo espiritual e as circunstâncias naturais que te envolvem. Os problemas começam a ter solução, você consegue ver a transformação passo a passo acontecendo. Antes que o teu milagre venha, antes que a tua restituição aconteça, fique atento aos fatos, sinais. Deus trabalha com sinais, diga comigo, sinais. Olhe para o seu vizinho e fala, Deus vai te dar sinais, sinais de que Ele vai cumprir a palavra, sinais de que Ele vai cumprir a promessa. Você não vai ficar ao léu, tipo esperando cada vez a coisa piorando. Deus vai te dar sinais, parece que piorou, mas no meio daquela piora, você percebe um sinal de que haverá melhora. Sabe por quê? Porque Deus também não quer você prostrado, sem fé, incrédulo. Ele vai dosando coisas à medida da sua capacitação de maturidade, Ele vai derramando, preparando o seu coração, para que as coisas realmente aconteçam por definitivo, e a hora que aquilo acontecer, teu coração não ensoberbecer, porque sentido faz Deus operar um milagre na minha vida, e depois eu achar que eu sou o responsável,
Que sentido faz Deus mexer, aparamentar o céu, deslocar todo um aparato de anjos a meu favor, e depois eu falar, viu como eu consegui? Eu me exaltar, me ensoberbecer, encher meu coração, trazer a glória para o homem? A glória não é do homem, a glória é de Deus. Toda a honra, toda a glória seja dada ao nosso Deus. Toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Deus. Ele seja exaltado pelos séculos dos séculos. Ele é o Criador. Ele é o Deus que faz, Ele é o Deus que leva, Ele é o Deus que restitui. Jó sabia disso, Davi sabia disso, Moisés sabia disso, Eliseu sabia disso. Eliseu ficou em paz na hora mais difícil da vida dele. Ele não temeu. Ele não temeu como Elias, seu mentor. Ele aprendeu com Elias, com o erro de Elias. Quem se lembra qual foi o erro de Elias envolvendo medo? Elias, o profeta, uma vez foi ameaçado de morte por uma rainha chamada Jezabel, bruxa. Ele era um servo de Deus, um homem de Deus, um profeta. Ela era uma bruxa do diabo. Ele temeu porque aquela mulher tinha exército nas suas mãos, e ele teve medo por um tempo. Eliseu aprendeu com seu mestre, que depois foi livrado por Deus pela misericórdia. E talvez Elias tenha tido tempo, quando aquela carruagem de fogo veio buscá-lo, de dizer para Eliseu: quando os homens mais poderosos da terra, ou mais poderosos do sobrenatural do mal, se levantarem contra você, não deixa teu coração acreditar que tudo acabou. Foi assim quando Jezabel se levantou comigo e Deus me exaltou pela sua misericórdia. Naquele dia talvez Eliseu tenha se lembrado do seu mentor, e ele tenha ficado em paz dizendo: é só mais uma Jezabel, vai cair por terra em nome de Jesus. Eliseu ficou firme, forte, não chacoalhou naquele momento. Se você não tiver a capacidade de enxergar os aspectos espirituais, as bênçãos, as maldições, você ficará como aqueles soldados, talvez cegos, talvez indefesos, confusos, completamente à mercê das espadas, sem saber para onde estão indo, guiados pelo próprio inimigo, sem saber que estão sendo levados para o cerco. A sorte daqueles homens é que aquele inimigo, em ocasião, era mais que o melhor amigo deles. Era um servo de Deus, que sabia fazer a guerra do jeito de Deus, com amor, com misericórdia. Veja o depoimento de um homem que temia a Deus, mas estava espiritualmente cego para o mundo espiritual. O nome dele era Saulo. Atos capítulo 26, versículo 9. Nós estamos encerrando. Atos capítulo 26, versículo 9. Um homem chamado Saulo. Esse homem tinha zelo, tinha temor desse Deus, mas ele estava completamente cego, e isso acabou acontecendo verdadeiramente na sua vida. A sua cegueira espiritual acabou por cegar seus olhos, e depois que Deus abriu os olhos dele, nunca mais ele foi o mesmo, ele foi transformado. Na verdade, Atos 26, 9, na verdade a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus o Nazareno, e assim procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava eu o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar contra o seu Deus, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Com estes intuitos, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes, e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim dos que iam comigo, e caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Olhe para o seu irmão e diga para ele: a pior coisa que você faz é recalcitrar contra os aguilhões. Dá uma olhadinha para o seu vizinho de novo, só um pouquinho, me ajuda. Olha para ele, manda uma para ele assim, bem na cara, faz seu recalcitrento. Nossa, pegou pesado, dentro da igreja falar um negócio desse, né, irmão? Misericórdia, como é que pode? O irmão me chamou de recalcitrento dentro da igreja. Olhe para o seu vizinho mais uma vez, por favor, pergunta para ele: se por acaso você sabe o que é isso, maluco? Quem foi que falou aquilo para Saulo?
Saulo tinha temor de Deus, mas Saulo odiava Jesus, porque Jesus parecia uma ameaça que queria substituir o seu Deus. Na verdade, sabia nada ele de que Jesus Cristo era o próprio Filho de Deus enviado pelo seu Deus para abrir os olhos daquele que estava cego, entre eles o próprio. E Jesus fala: Saulo, você está maluco, Saulo? Eu vim para completar o que você sempre esperou na vida. Rapaz, até quando que você vai ficar dando murro em ponta de faca? Vamos traduzir? Diga: recalcitrar contra os aguilhões é dar murro em ponta de faca. O que é um aguilhão? É a ponta de uma lança. O que é recalcitrar? É se levantar contra. Recalcitrar contra os aguilhões, dar murro em ponta de faca. Muito simples. Jesus falou: cara, você está jogando contra o teu próprio time. Agora que veio o reforço, você quer botar o artilheiro para fora? Você está doido? Você está jogando contra você mesmo, Saulo? Assim como o antigo Saulo, tem muita gente que teme a Deus, mas só enxerga o aspecto natural. A vida deles é uma guerra cansativa, é ferino, é crente, mas ele só consegue responder às afrontas com outra afronta. Ele é crente, ele fala que ele foi resgatado pelo amor, mas ele não é capaz de resgatar ninguém com amor, porque ele não sabe devolver amor, porque ele interpreta tudo contra ele. Eu sou o perseguido. Ele esquece que ele é o exaltado, que Deus o exaltou. E ele entende a perseguição dos homens como uma coisa estritamente pessoal, machucadora e ferina, e ele acaba ferindo também, e às vezes ele olha na cara das pessoas: meu Deus, vai quebrar você, e ele usa a palavra de Deus como um chicote, ao invés de usar a palavra de Deus como um afago, que acalma a fúria daqueles que o perseguem. Saulo tinha temor de Deus, mas não conhecia o amor de Cristo. Vida de pessoas assim é cansativa, é machucadura, elas vivem dando murro em ponta de faca, elas se ferem, elas se machucam, elas machucam os outros, porque não são espirituais, porque só enxergam as coisas pelos olhos da carne, embora temam a Deus, só conseguem fazer a guerra pelas suas próprias forças, carregando um pesado fardo de serem responsáveis pelas suas próprias providências, a dar conta de si mesmo. Isso não é sabedoria, tampouco isso é espiritualidade. Eu pergunto para você: quantos querem ter seus olhos espirituais abertos? Quantos querem a capacidade de ler os acontecimentos espirituais em torno da sua vida? Quantos querem que o Senhor tire as escamas da tua cegueira? Você é um amor de Deus, querido, você é uma bênção, mas muitas vezes você não está conseguindo viver esse amor. A guerra é do Senhor, mas você tomou ela para você, você bate boca, você vai contra, você tira satisfação, você não leva desaforo para casa, você chega no patrão, diminui o teu salário, em vez de você começar a orar para Deus te exaltar e dar o teu melhor para provar que ele errou, você vai lá e pede as contas e bate na mesa, entra na justiça, processa o cara. Direito é direito, mas olha lá como você vai fazer a guerra, meu irmão. Às vezes é Deus, o céu te provando, e você ainda não percebeu que Deus quer te elevar mais alto, mas você pegou o elevador e apertou para baixo e desceu. Hoje o Senhor quer abrir os teus olhos, hoje o Senhor quer fazer você enxergar como se deve fazer a guerra no mundo espiritual. Esse processo já começou quando você abriu primeiro os seus ouvidos para ouvir essa mensagem. Salvação acontece, é salvação, pastor? Não, salvação acontece quando você abre o seu coração para receber o sacrifício de Jesus Cristo feito na cruz por você, para remissão, perdão total dos seus pecados. Agora, milagres e restituição só acontecem quando os nossos ouvidos e quando os nossos olhos espirituais são abertos, e quando o nosso coração guarda a palavra dessa profecia, sabendo que ela tem que se cumprir, porque palavra que Deus lança não torna para ele vazia. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor, em nome de Jesus? Aleluia, aleluia. Feche a sua Bíblia, coloca em cima da sua cadeira, guarda a sua caneta, a sua agenda, fique de pé, feche os seus olhos, coloque-se de pé. Hoje é dia do Senhor abrir os seus olhos, hoje é dia do Senhor abrir os seus olhos, hoje é dia do filho de Davi. Eu me lembro daquele cego, chamado Bartimeu, que disse: filho de Davi, tem compaixão de mim. E ele disse: o que queres que eu te faça? E Bartimeu respondeu para Jesus: eu quero ver, abre os meus olhos, que eu quero ver. Quantas pessoas que têm chamado de Deus, já exerceram ministério, já serviram ao Senhor na obra, já foram úteis, deixaram de produzir,
deixaram de ser úteis porque olharam para o aspecto natural da vida, para enfermidades, para dívidas financeiras, para escassez de tempo por conta do trabalho, tiraram o pé do acelerador e falaram: eu preciso dedicar a minha guerra, a guerra do Senhor agora está me atrapalhando. Meu irmão, você perdeu quando você escolheu isso. Você perdeu quando você chamou para você a responsabilidade de gerir sua própria vida. Você tinha um voto de dependência de Deus. Você tinha um voto de andar com teu Deus, de confiar no seu Deus. Mas você confiou na força do seu braço. Maldito é o homem que confia no homem, que faz da carne mortal a sua força. Esse é o pior de todos os seres humanos. Aquele que confia em si mesmo. Às vezes nós deixamos com que a correria do dia a dia, a pressão dos resultados, domine a nossa mente e tirem de nós a graça. Ai de mim se eu perder a graça. Fecha os seus olhos, baixa a sua cabeça. Diga: ai de mim, Senhor, se eu perder a tua graça. Ai de mim se eu perder minha fé. Fale com Deus, querido. Faça declarações a respeito da tua conexão com Deus. Faça declarações. Oh Jesus, oh Jesus, o que será de nós, Senhor, se nós soltarmos do teu braço e decidirmos caminhar por conta? O que será de nós, meu Deus, se nós fecharmos nossos olhos para a tua realidade, abrir os nossos olhos para a realidade desse mundo? Somos o pior de todos os pecadores. Somos o mais desaventurado de todos os homens. Se nós entendemos que a guerra é contra nós, que nós estamos lutando contra a carne e o sangue, meu Deus, tem misericórdia. Diga, querido, para teu Deus, que você entende que a tua luta não é contra a carne e o sangue. Moça, a tua luta não é contra a tua sogra. Rapaz, a tua luta não é contra o seu cunhado. A sua luta não é contra o seu patrão, contra o seu empregado. A tua luta não é contra o seu vizinho, contra as pessoas malignas que querem pisar na tua cabeça. A tua luta é contra as hostes das trevas que fazem desses desaventurados instrumentos da maldade. Você não está guerreando contra eles. Abra os teus olhos, porque se você cair na cilada de bater boca com essas pessoas, se você cair na cilada de querer jogar contra, se vingando deles, Deus vai sair da guerra e você vai ter que enfrentar isso com a espada. E a espada na mão é uma maldição sobre o povo. Onde o povo precisa prevalecer pela mão e a espada, esse povo está debaixo de maldição. O Senhor prevalecerá por vós. O Senhor irá diante de vós. Hoje você entendeu que você precisa voltar. Hoje você entendeu que os teus olhos precisam ser abertos urgentemente, porque você está cego. Hoje você está voltando para enxergar a realidade do mundo espiritual no princípio da sua restituição. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Diga para o Senhor: eu quero ver, meu Deus. Tudo que eu quero é ver. Declare: teus olhos revelam que eu nada posso esconder, e que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando vês meu coração, e tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me olhas, nada posso ocultar. Diga: eu sei que a tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu posso imaginar. Eu sei que não
posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Teus olhos revelam. Sai do seu lugar, você que quer os olhos abertos hoje. Vem até o altar de Deus declarando essa palavra. Hoje o Senhor vai te abrir os olhos para enxergar as realidades do mundo espiritual. Declare em nome de Jesus: tudo sabes de mim. Tudo sabes de mim. Quando vês meu coração, e tudo podes ver bem dentro de mim. Levanta suas mãos e diga: leva minha vida. Leva minha vida a uma só verdade. Mas quando me olha, nada posso ocultar. Mas eu sei, Senhor, sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Eu sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Sim, eu sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que eu não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Põe a mão sobre o teu coração. Pai, abre os olhos dos teus filhos hoje. Abre o entendimento dessa moça, desse rapaz. Abre o entendimento do homem, da mulher. Abre o entendimento das nossas crianças desde cedo. Dá-nos entendimento, meu Deus, acerca do mundo espiritual. Pai, leva-nos a entender que existem mais coisas sobre a nossa cabeça, entre essa terra e o céu, do que nós podemos imaginar na nossa vã filosofia. Meu Deus amado, que a nossa força seja colocada à disposição da tua força, que as nossas habilidades sejam orientadas pelas tuas habilidades. Meu Deus, que o nosso coração esteja no centro do teu querer, que a nossa razão esteja, Senhor, com os pés no chão, mas com a cabeça no céu, na tua presença, enxergando como o Senhor vê, entendendo como o Senhor entende, para que de maneira alguma um servo teu, uma serva tua, caia na cilada do revide, caia na cilada, Senhor, da vingança. Entendam que tudo é contra eles, que vem contra, depondo contra eles. Meu Deus, a nossa guerra não é contra a carne e o sangue, mas é contra os principados e as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as hostes da maldade no mundo espiritual. Senhor, hoje libera um manto de unção. Levanta a tua mão, querido, invoca a unção do Espírito Santo de Deus. Abra a sua voz, clame aos céus agora, que o Senhor te encha de fogo. Comece a orar pedindo fogo do céu, com a voz alta. Aumenta o seu volume, sobe a tua potência, chama fogo de Deus sobre a tua vida. Fogo de Deus venha sobre a igreja. Levanta a voz, igreja, levanta a mão bem alto, toca o céu, chama fogo de Deus sobre você. Chama fogo de Deus. Fogo de Deus vem sobre nós. Fogo de Deus vem sobre teus servos. Unção do Espírito, manto de Deus, manto profético. Abra a vista, abra a ótica, abra a visão, que cada um possa enxergar o que o Senhor está vendo, que cada um possa fazer a guerra do jeito que o Senhor faz. Que os anjos do Senhor venham agora com as armas espirituais, venham agora com espada de fogo desembainhada.
vão cortando toda a cadeia, todo elo, toda a corrente. Começa a profetizar contra os impossíveis, começa a profetizar contra a levantada do inimigo, começa a declarar que os teus inimigos cairão. Manda que o Senhor vira de cegueira, manda que o Senhor vira de cegueira todo aquele que se levanta contra ti. O Senhor os entregará nas tuas mãos. O Senhor vai te ensinar a vencê-los com as armas do amor. Teu Deus vai te dar as armas do amor. Eles vão ficar na sua dependência, e você vai ensinar para eles o amor, que não é com espada, que não é com força, mas é pelo amor de Cristo que você vence. Oh meu Deus, em nome de Jesus, vem sobre nós fogo de Deus, vem sobre nós fogo do céu. Eu quero te convidar a pegar 3 pessoas que estão perto de você, cobre o ombro dele com o teu abraço, ora com essa pessoa, fecha uma célula de oração, começa a profetizar, fecha a célula, fecha a célula, fecha a célula, entre 3 e 4, 5, fecha a célula de oração, entra com alguém que está do seu lado, não fica sozinho, ministra sobre essa pessoa agora, que o fogo de Deus o cobre, todo mundo orando, um cobrindo o outro, fogo de Deus, fecha a célula, irmão, fecha a célula, não fica aberto não, fecha a célula, fecha e ora no ouvido do teu irmão, profetiza fogo de Deus, profetiza fogo de Deus, profetiza fogo de Deus, fogo de Deus, fogo de Deus, vem sobre nós, vem sobre essa vida agora, manto de Deus cobre, o manto de Deus vos cobre, o fogo do céu vos cobre, de calabacheiro, randalamanachê, cantalamanás. Arma forjada contra ti não prosperará. Mas são os que estão conosco, 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 mas são os que estão conosco. Carros de fogo, carruagens de fogo, querubins com espada de fogo desembainhada, vem sobre nós, vem sobre nós, fogo de Deus, oh Espírito Santo de Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Graças a Deus, pode abrir, querido, pode abrir com os teus olhos fechados ainda em atitude de oração, pode abrir, em nome de Jesus, continua com os teus olhos fechados, com a tua mão sobre o teu coração abraçado em cima dele, preste atenção, o Senhor está dizendo, essa guerra não é tua, nunca foi, essa guerra não é tua, nunca foi, você está se dando mal na guerra porque você tomou ela para você. Atenção, você tem seus votos com Deus, você tem seus acertos com Deus, você deixou seus votos com Deus para confiar no teu braço. Maldito é o homem que confia no homem. A enfermidade entrou na sua casa, o problema financeiro te assolou, o inimigo ateou fogo na tua vida, o inimigo jogou um monte de porcaria dentro dos seus filhos. O inimigo conseguiu desviar o teu foco, e quando isso aconteceu, o exército do Senhor na terra enfraqueceu. Agora não pense que o projeto de Deus vai morrer só porque você aceitou deitar. E hoje o Senhor te diz, levanta, e não é porque Deus precisa de você, é porque você precisa de Deus, porque Ele vai continuar avançando, o reino dEle vai continuar prosseguindo, e quando você acordar pode ser tarde demais, a bênção passou e você ficou na carne. Deus está te chamando para ser um guerreiro de oração. Deus está te chamando para passar um pouquinho de fome no jejum, para depender um pouquinho mais de Deus e menos do ventre, menos do teu braço. Você soltou o teu chamado, você soltou teus discípulos, você soltou a tua pegada. Hoje Deus diz, acelera esse passo, corre atrás porque eu vou restituir. Eu vou restituirei os anos consumidos pelo gafanhoto, restituirei tudo aquilo que o inimigo levou.
O ladrão vem para matar, para roubar e para destruir, mas eu vim para que tenhais vida e vida com abundância. Vida com abundância. Vida com abundância. Atenção, Jesus não falou vida eterna nesse texto, ele falou vida ainda no plano terreno, antes da sua morte. Deus quer te mostrar caminhos prósperos. Antes do seu desgosto, Deus quer te mostrar que a alegria cobre todas as transgressões. A alegria do Senhor é a tua força. Hoje o Senhor está abrindo os teus olhos. Querido, agora eu queria que você fizesse um momento com Deus. Peça perdão para o Senhor se você se rendeu às armas da carne. Peça perdão para o Senhor porque você confessou a tua fraqueza humana sem declarar a força divina. Peça perdão para o Senhor porque você soltou a guerra sem confiar às mãos de Deus essa guerra. Peça perdão para o Senhor porque você aceitou a afronta do inimigo e você quis bater de frente e mostrar para ele que podia mais, ao invés de mostrar para ele que teu Deus é mais. Oh meu Deus, a glória é tua, Pai, a força é tua, Pai, do Senhor é a força. Ao nome do nosso Deus seja dado toda a glória. Senhor, nenhuma conquista é nossa, tudo vem de Ti. A Ti tudo pertence, para Ti tudo volta. Senhor, hoje nós voltamos para Ti. Hoje nós voltamos para Ti. Diga para teu Deus: menos de mim, mais do Espírito Santo. Declare isso, querido, sem parar. Declare isso sem parar. Menos de mim, mais do Espírito Santo. Menos da carne, mais da unção de Deus. Menos da razão, mais da fé. Faça essas declarações sobre você. Ó minha alma, louve ao Senhor. Porque se tua alma não estiver louvando a Deus, ela vai murmurar. Aleluia. Oh Senhor, restaura a tua obra, restaura a tua igreja, restaura teus profetas caídos, restaura, Senhor, o altar, restaura os muros, restaura o manto da unção, mais da unção, menos da razão, mais de Deus, menos da carne, mais do Espírito, menos da lógica. Oh, Espírito Santo de Deus, move no meio de nós, Senhor. Move no meio de nós. Nós dependemos de Ti, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Põe a mão sobre o seu coração, querido. Põe a mão sobre o seu coração. Diga comigo: Jesus Cristo, nesta noite eu reconheço a Tua grandeza e a minha pequenez, de que eu preciso de Ti, de que eu sou pecador e o Senhor tem o perdão. Perdoa, Senhor Jesus, os meus pecados. Me ajude a ser a pessoa que o Senhor quer que eu seja, mais de Ti, menos de mim. Hoje eu me arrependo e eu te convido a vir morar no meu coração todos os dias daqui por diante, porque hoje eu te recebo na condição de único Senhor e suficiente Salvador da minha alma. Obrigado, Jesus, pelo teu grande amor por mim. Amém.